PSDB decide amanhã, Agostinho, quem será o candidato do partido à presidência da República no ano que vem. 45 mil tucanos de todo o país vão participar da votação. Disputam o governador de São Paulo, João Dória, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Para o governador de São Paulo, João Dória, as prévias do PSDB vão fortalecer a campanha da chamada terceira via, nem que para isso, segundo ele, seja necessário abrir mão da cabeça de chapa. A partir de segunda-feira, aquele que vencer as prévias do PSDB tem que ter a humildade, o bom sentimento de convidar outras lideranças partidárias e outros pré-candidatos à presidência da República para dialogar. Tem que cristalizar uma candidatura que seja viável e vencedora contra Bolsonaro e contra Lula, nem extrema esquerda, nem extrema direita. Nessa reta final das prévias, os dois principais candidatos baixaram um pouco a bola. Eduardo Leite foi no mesmo sentido. Quem melhor possa ser o candidato para representar, se é o Moro, se é o Dória, que se convençam então que seja ele, vou distribuir santinho, vou erguer bandeira, vou fazer o que for necessário como militante para que a melhor via ganhe essa eleição e nós não estejamos condenados no futuro do Brasil. É interessante, né? Porque o que se comenta é que João Dória tá mais na pinta de levar essa indicação. É o que se comenta, né? Mas isso é o que a gente ouve falar. E quando ele fala aí, né, Thaís, de convidar outras lideranças, você não convida alguém para ser o titular e você o segundão, né? Sei lá, não sei, convidar dá a impressão de que se convida para agregar ao seu nome. Mas quem pode falar melhor sobre isso, e muito melhor sobre isso, é o Antônio Lavareda, cientista político que está com a gente aqui nessa manhã. Lavareda, bom dia, obrigado por atender mais uma vez o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Agostinho, bom dia, Thaís, bom dia aos ouvintes. E aí, Lavareda, tô sentindo um clima assim de tanta harmonia que até me assusta. É muita generosidade, é muito espírito público junto, né, Lavareda? É natural, né? Na reta final, já cada um tendo feito boa parte do trabalho que poderia desenvolver na campanha das prévias, essas demonstrações de altruísmo e apelos à unidade no dia seguinte às prévias. Isso faz parte, de certa forma, termina sendo positivo, que ajudará a cicatrizar as feridas mais rapidamente. Toda prévia, toda disputa eleitoral envolve cotoveladas, envolve, às vezes, ataques abaixo da linha de cintura, mas não só no Brasil, no país, em todos os países onde há eleições e onde há especificamente prévias, como Estados Unidos, como a Argentina, que tem isso como mandatório, e outros países que fazem isso com frequência, como França e Chile. Então, nós devemos irmos nos acostumando com isso. O melhor dessa prévia do PSDB, dos tucanos, é o exemplo que dá para os demais partidos e para os legisladores na direção de que se venha a adotar de forma mandatória esse processo de escolha dos candidatos, com todos os defeitos, porque todos os processos e métodos comportam defeitos, é o melhor que há, do ponto de vista de afastar a escolha, a indicação dos candidatos, sobretudo um cargo mais importante da política do país, que é a presidência da República, afastar, como eu dizia, dos conciliábulos, né, das rodas de caciques, né, do círculo dos caciques, que tradicionalmente fazem essas escolhas, e alargar isso para todos os filiados que queiram delas participar e, em alguns casos de outros países, até para o conjunto do eleitorado, prévias abertas à participação de todos. Então, eu acho que o Brasil tem que refletir sobre isso e o mais cedo possível, no meu entendimento, para oxigenar seu processo eleitoral, adotar esse procedimento. Pois é, Antônio Lavareda, é sintomático, né, que no processo eleitoral, com tanta sopa partidária que a gente tem no Brasil e várias candidaturas já nas ruas, o único partido que faça prévias, de fato, seja o PSDB. Até porque muito partido no Brasil hoje ainda tem aquele modelo dos mais antigos que é ter um dono e um só, né, Lavareda? Exato, é o que a gente pode chamar monocaciquismo, um cacique apenas, né? Porque eu falei em conciliábulo, ou seja, reunião de líderes, de caciques, mas, na verdade, como você lembrou, tá, em algumas legendas, e muitas legendas,
todo o poder é concentrado na figura de um único proprietário, entre aspas, da legenda. Isso não é bom para a nossa democracia, com certeza, porque os eleitores vão às urnas, os eleitores acompanham as campanhas eleitorais para escolher um dentre os candidatos. Mas o ideal, volto a dizer, ainda correndo o risco de ser reiterativo, que o ideal é que o eleitor possa participar já da fase anterior, da fase de escolha mesmo dos candidatos de cada uma das legendas. Lavareda, agora você fala dessa condição do PSDB, que é diferente mesmo, né? Do restante dos outros partidos. Mas o partido, eu não sei se dá para dizer isso, mas ele vem encolhendo, pelo menos em relação a disputas federais, e parece que esse ano não vai ser muito diferente. Eu não sei se o PSDB vai ter um nome, vai ter, mas a gente não sabe nem a partir do que disse o governador Dória se vai ser a cabeça de chapa, com o Tucano, né? Pode até ser um vice, eventualmente, ele abriu brecha para se imaginar isso. E no caso de Dória, que é o nome mais forte até então, ele não aparece com grande destaque nas pesquisas. O PSDB está encolhendo mesmo em nível federal ou a impressão, Lavareda? Olha, Agostinho, nas eleições passadas, as eleições de 2018, quando o sistema político nosso foi atingido pelo equivalente a um tsunami, digamos assim, que foi a onda bolsonarista que varreu o país, e em alguns estados, inclusive, mudou o xadrez da eleição de governadores e senadores. Em outros teve menos impacto, mas ainda assim tal impacto não deixou de ser expressivo. Naquelas eleições, 2018, como eu dizia, houve a emergência de um partido, o PSL, que, associado ao que apontei, a onda bolsonarista, fez praticamente a segunda, e depois com as filiações, a maior bancada à Câmara Federal. O PSL, que era literalmente um partido nanico, fez esse movimento ascensional, elegeu mais de 50 deputados federais. E o que ocorreu na esteira, como consequência desse movimento, é que partidos tradicionais do centro-direita ou do centro, eles minguaram, eles encolheram naquele pleito. E o PSDB foi um desses atingidos, perdendo praticamente metade de sua bancada. Mas não foi o PSDB apenas o único, né, prejudicado ou danificado pelo tsunami ao qual eu aludi. Quando os tucanos fazem esse movimento agora, Agostinho, eles fazem inclusive como reação a esse quadro que você diagnosticou. Eles sabem, eles têm consciência de que o partido foi reduzido, né, em alguns estados esteve próximo ao desaparecimento e que precisa reagir agora. E eles querem reagir, eles pretenderam reagir, inclusive com a definição de realização dessas prévias. Já é um movimento reativo, que, volto a dizer, no meu entendimento, deve ser saudado, não por serem tucanos ou por propiciar uma oportunidade para que os tucanos eventualmente ressurjam, mas deve ser saudado como algo exemplar para o nosso sistema político. Antônio Lavareda, cientista político, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ainda sobre as prévias do PSDB que acontecem amanhã, Lavareda, a discussão nessa semana girou em torno também das regras, porque o partido ele tem liberdade, é claro, para estabelecer qual é o regramento para a prévia que ele mesmo realiza, e o PSDB decidiu dar pesos diferentes para votos entre filiados comuns, filiados com mandato, dependendo do mandato, e a cúpula do partido. Quem tem mandato, quem é da cúpula, tem um voto que vale mais do que um filiado que está, por exemplo, ingressando agora na vida partidária. Você acha que esse é um modelo que funciona ou imagina que voto deveria ser um por cabeça independente da função? Thaís, os nossos ouvintes que ouviram você descrever de uma forma sintética as regras básicas de organização dessa prévia, ao ouvi-la, eles já concluíram.
né? Essa prévia não é, essa regra não é exatamente a melhor regra, tá certo? A regra democrática utilizada naqueles outros países aos quais eu me referi há pouco, que utilizam, né, que praticam as prévias, chamadas de primárias frequentemente, porque elas vêm primeiro antes das eleições gerais, utilizam o método de cada cabeça um voto, ou seja, cada participante, cada eleitor um voto. Esse método que o PSDB utilizou lá, por definição dos seus chefes, dos seus caciques, é um método que a gente pode chamar de censitário, grosso modo, censitário entre aspas. Ele qualifica e atribui peso, como você bem descreveu, peso diferenciado às diversas categorias de participantes. Não é o método mais democrático, obviamente. Nós tínhamos voto censitário, por exemplo, no Império, onde eleitores tinham pesos diferentes, etc. Mas, eu quero dizer, é um primeiro passo importante. E a adoção desse critério e dessa regra não desmerece de todo a iniciativa tucana, no meu entendimento, Thaís. Lavareda, eu sei que você não tem bola de cristal. Se tivesse, você dividia aqui com a gente pra gente pegar a Mega Sena. Mas vou te perguntar, não com base em bola de cristal, mas em conversas, na percepção, na análise do quadro atual. Quem é que chega favorito na prévia de amanhã do PSDB? Olha, Thaís, quando há pesquisas divulgadas, né, pesquisas para governador, para senador, presidente, prefeito, nós podemos, com base na análise dessas pesquisas, e eu faço isso com frequência, você sabe, é uma especialização minha na ciência política, né, a análise de eleições e a análise de pesquisas eleitorais. Quando há essas pesquisas, nós podemos fazer prognósticos. Agora, quando isso se baseia, ou seja, a visão nossa que vai ocorrer se baseia em auscultar as lideranças, nós precisamos fazer com equilíbrio, ouvir, né, a mesma quantidade de pessoas de um lado e de outro, né, e ouvi-las sobre as chances que elas imaginam que os candidatos vão ter. Os dois candidatos, sobretudo, porque o terceiro, Arthur Virgílio, a sua participação nesse processo é mais uma participação, digamos, ritualística. De fato, mesmo as pessoas mais ligadas ao ex-prefeito e ex-ministro, que tem uma história, uma trajetória de destaque entre os tucanos, mas mesmo as pessoas mais ligadas dizem que a participação dele não é mesmo para valer. Ele está ali para enriquecer, ilustrar o processo, etc. Então, eu fiz isso, Thaís, ouvi igual o número de pessoas de um lado e de outro, e com base nessas escuta eu posso dizer que o favorito para ganhar as prévias de amanhã seria o candidato João Leite. E por que João Leite? Oi? Você me deu um susto agora, Lavareda. Eu vi de um lado certeza da vitória de João Dória, e do outro lado vi certeza da vitória de Eduardo Leite. Então a única forma de eu responder a sua questão, me desculpe, Thaís, é essa: vai ganhar João Leite. Bom, então, olha, se você está falando isso, então vai ser para quem tem nervos de aço mesmo, né? E aí, sendo voto a voto, a tendência, então, pelo que você apurou, é que seja uma disputa acirrada. Isso faz crer que o resultado vai ser mais traumático, né? Porque os dois, quando você já sabe que vai perder, bom, sei lá, né? Você já prepara o espírito. Se você leva até o final da eleição a expectativa de que você pode ganhar, o desfecho pode ser menos agregador do que em outra situação. Não sei, tô chutando. Mas aí eu acho que tem uma diferença e vou colocar o Lavareda na história, Agostinho. Diga. Uma vitória é mais obrigação de João Dória do que de Eduardo Leite, que entrou nessa parada mais como azarão. Você acha isso, Lavareda? Olha, em primeiro lugar, Thaís, me permita recuar um pouco para comentar o comentário do Agostinho. Claro. Eu não disse propriamente, Agostinho, que a disputa vai ser acirrada voto a voto. Aliás, os dois lados cantam vitória respectiva dos seus candidatos por larga margem.
por coincidência, é praticamente o mesmo placar. Os dois lados Estão mentindo pra ganharão, caramba, então, hein, Lavareda? Tem gente mentindo muito, hein? 60-40. 60-40 está longe de ser uma disputa propriamente apertada. Óbvio que um dos dois lados está errado. Eu não acredito que vai ser uma disputa tão acirrada. Eu acho que um dos dois lados vai acertar. Vai ser uma disputa mais aberta. Minha suposição. Agora, a questão da Thaís é relativa ao fato de que o governador João Dória, naturalmente, governando o estado de São Paulo, que é o berço do tucanato. Os tucanos nasceram em São Paulo, lembrando, né? Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso. O Mário Covas foi, inclusive, o primeiro candidato presidencial do partido em 1989. Então, o fato de João Dória ser o governador de São Paulo, o estado mais poderoso do país do ponto de vista de tamanho do seu eleitorado e também do ponto de vista da base partidária, é a maior base de filiados tucanos do país. É óbvio que do ponto de vista até da organização do partido do estado, quando você passa a lente pelo conjunto da federação, incluindo o Rio Grande do Sul, etc., você vê que a força maior do partido está concentrada em São Paulo. É lógico que um observador que não tenha conversado com os candidatos, etc., e não tenha acompanhado atentamente o desenrolar das prévias, diria o seguinte: olha, quem governa São Paulo é naturalmente favorito a ganhar as prévias do PSDB, porque São Paulo é o estado que tem maior peso na composição dos filiados. Mas, depois disso, ou seja, desse aspecto organizacional, comparece a política, no caso, a política interna dentro do partido, e o candidato Eduardo Leite arrebanhou, conseguiu atrair o apoio de várias lideranças importantes de outros estados, como Aécio Neves, Tasso Gereissati e, inclusive, de São Paulo, como ex-governador Geraldo Alckmin. Tudo isso propiciaria uma dose de algum, entre aspas, de algum equilíbrio na disputa e que nós vamos conferir o quanto essa disputa ficou equilibrada ou será mais aberta, como Agostinho comentou, como eu comentei, replicando ou comentando o comentário do Agostinho há pouco. Nós vamos assistir à noite de amanhã como é que isso se deu. Agora, eu acho que é o seguinte, Lavareda, o PSDB que vai sair dessa eleição é um outro partido. É um outro partido. É óbvio que vai ser diferente com o Eduardo Leite indicado, vai ser diferente com o João Dória indicado, mas mais do que isso, até porque é uma coisa engraçada isso. O ex-governador Geraldo Alckmin, que já anunciou que vai deixar o PSDB, vota também. Ele vota. E se... É interessante isso, e com né? a possibilidade, não é, Agostinho, de que ele comande uma debandada do Isso. PSDB caso o resultado da prévia não seja contente. Você acredita nessa debandada, Lavareda? Olha, nós vamos ver, como eu disse, o resultado de amanhã. Até o fato de a disputa ser resolvida por uma margem mais apertada ou menos apertada vai levar o partido mais decisivamente numa direção ou noutra. Se o partido se mostrar muito dividido, muito meio a meio, eu acho que serão desestimuladas posturas mais, digamos, mais radicais do ponto de vista de abandono da legenda, do ponto de vista, enfim, da divisão desse ninho tucano. Lembrando que quando a gente fala, Thaís, em debandada, em afastamento, em racha, em grandes cisões, é preciso lembrar que há uma legislação impeditiva disso em determinados momentos. Os deputados federais, por exemplo, deputados estaduais, as pessoas detentoras de mandatos, sobretudo os mandatos parlamentares, eles estão limitados às chamadas janela partidária, que vai se abrir lá em março, não é? Que é o momento em que os parlamentares podem migrar de partidos sem serem penalizados pela perda do mandato. Então, imediatamente, eu acho que não vai ocorrer uma grande debandada ou coisa assim. O ex-governador Alckmin está numa situação diferente porque ele não possui mandato, então ele pode se afastar a qualquer momento, porque não haveria nenhuma possibilidade de punição
segundo a legislação partidária vigente. Mas nós precisamos esperar. Inclusive, a postura do vitorioso vai ser fundamental. Se esse vitorioso procura, como provavelmente ocorrerá, o candidato derrotado e o traz para a mesa de negociação, o empodera, não o trata simplesmente como um derrotado, alguém que representa uma fração minoritária do partido, mas sim como um coadjuvante importante na busca desse caminho da chamada terceira via, né? Isso tudo pode mudar e, como eu disse, as feridas serem cicatrizadas com maior rapidez. Antônio Lavareda, cientista político, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. A gente marcou a entrevista com você, Lavareda, para falar das prévias do PSDB, que acontecem amanhã, é o fato político do fim de semana. Mas já que você está aqui com a gente, ao vivo na Rádio Bandeirantes, queria aproveitar para comentar com você 2 dos fatos mais relevantes que aconteceram nos últimos dias relativos à corrida eleitoral de 2022. O primeiro deles, que eu já vou colocar aqui na mesa, foi o anúncio por parte da quase campanha de Sérgio Moro, quase, acho que já podemos dizer 99% do anúncio de que Afonso Celso Pastore será o consultor de Sérgio Moro, caso ele resolva ser candidato à presidência da República. Que peso que você viu nisso, hein, Lavareda? Olha, é uma coisa importante, o Pastore tem um nome reconhecido, né, na dimensão econômica, o mercado vê com bons olhos, os analistas também, os jornalistas da área econômica também o têm em boa conta. Isso tudo vai, Thaís, na direção que você apontava. Isso já vai pavimentando uma candidatura efetiva do ex-juiz. Lembrando que Sérgio Moro já teve uma oportunidade de ouro de ser candidato em 2018. Eu costumo lembrar o seguinte: em 2018, Thaís, Sérgio Moro seria imbatível. Aquela eleição foi a eleição da Lava Jato e tinha tudo para ungir candidato a presidente e presidente eleito o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Ele não quis, não pôde participar daquele pleito e, subsequentemente, né, depois de ocupar o cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro, ao sair, também saiu com prestígio muito alto, né, nas pesquisas realizadas no primeiro trimestre, ao final, mesmo abril, no trimestre subsequente do ano passado, Sérgio Moro, Thaís, pontuava com 18 pontos, ou seja, eram pesquisas nas quais Bolsonaro, presidente incumbente candidato à reeleição, aparecia com 20 pontos. Então, Sérgio Moro estava praticamente empatado com ele. Se tivesse se afastado do ministério e colocado os pés na estrada, percorrendo o Brasil, afirmando sua candidatura desde então, é muito possível que a essa altura ele tivesse ultrapassado até o presidente Bolsonaro, quem sabe. Ocorre que Sérgio Moro se afastou do país, produziu-se um grande ato e agora ele tenta voltar, ele volta à cena política eleitoral. E encontrando um presidente Bolsonaro com seu eleitorado um pouco mais ou mais consolidado. Então, Thaís, eu faço uma imagem, eu costumo fazer uma imagem que é basicamente o seguinte: Sérgio Moro está para Jair Bolsonaro como Ciro está para Lula. Ou seja, Sérgio Moro hoje é o Ciro do Bolsonaro. Muito interessante isso. Mas olha só, veja só, interessante mesmo. Mas você vê, a gente conversou, o Datena conversou essa semana com Guilherme Boulos, né, Guilherme Boulos. E ele estava falando do Sérgio Moro, enfim, fez críticas que são esperadas de Boulos em relação a Sérgio Moro. E ele falou assim que estão dizendo que é a primeira vez que o Sérgio Moro participa de uma eleição. Ele disse que não. O Sérgio Moro participou efetivamente da eleição de Bolsonaro, sem se candidatar. Participou como ex-juiz que tirou de circulação o principal adversário do então candidato Jair Bolsonaro, que era o ex-presidente Lula. E parece que naquela oportunidade, né, Lavareda, o que vislumbrava Sérgio Moro era um carguinho lá, uma posição, uma cadeira no Supremo Tribunal Federal.
como isso se inviabilizou, agora ele em mudou os planos. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o presidente Neves. Jair Bolsonaro falou com todas as letras isso. Isso estava no pacote, era isso mesmo. Quer dizer, o Sérgio Moro entrava para avalizar o governo Bolsonaro, e foi uma cartada importante mesmo. Quando ele anunciou o nome de Sérgio Moro, nossa, isso avalizou metade do caminho do governo Bolsonaro, até a hora que a gente viu que não era mais possível essa união. Agora, você acha, Lavareda, falando de Sérgio Moro ainda, é um candidato que, se confirmado como candidato à presidência, e tudo indica que será, esse tem margem de crescimento. Não sei se Dória tem tanta margem de crescimento assim. Lula parece que já está posto a fatia que ele terá. Bolsonaro também mais um pouco menos. Mas Sérgio Moro ainda é uma incógnita, né? Você acha que é possível mesmo a gente ver uma união, digamos, Dória e Moro? E aí quem seria o presidente, quem seria a vice? Você consegue... Eu tenho dificuldade em ver uma chapa Sérgio Moro, João Dória. Olha, Agostinho, essa sua dificuldade, ela decorre do fato de que, ao fim e ao cabo, vai prevalecer o que aparecer nas pesquisas como candidato mais forte, mas também a capacidade de articulação, de agregar partidos, né, de trazer aliados para a mesa de negociação que define essa candidatura. Lembrar que ainda, correndo por fora, há o ex-ministro Mandetta, agora o Partido Novo se definiu na figura do Felipe Dávila, né? E há também a candidatura posta pelo MDB da Simone Tebet, há ainda Rodrigo Pacheco. Ou seja, quando eu estou descrevendo todos esses nomes, é porque é importante para compor um cenário de fragmentação, de divisão desse espaço que haveria aí no hipotético centro, no espectro político e ideológico brasileiro, demarcado de um lado por Bolsonaro e de outro por Lula. Então, essa composição vai depender em grande medida desses dois fatores que eu aludi: capacidade de articulação política combinada ao peso nas intenções de voto. Agora, qual é o mercado eleitoral que eles disputam? Sérgio Moro disputa eleitores com Lula, por exemplo? Não. Óbvio que um ex-eleitor de Lula pode, eventualmente, votar no alguém, ex-eleitor, eu digo, alguém que venha desgarrar da candidatura petista, pode votar no ex-juiz Sérgio Moro, mas isso será algo residual. Será absolutamente irrelevante. Sérgio Moro disputa, Agostinho, os votos, aquele mercado de votos, 55% dos votos válidos arrebanhados por Jair Bolsonaro no segundo turno de 2018. É aí que o Sérgio Moro se faz presente e, para crescer, ele precisa avançar nesse mercado eleitoral. A única estratégia possível para produzir esse crescimento, afirmada ou não com a expressão que eu vou utilizar agora, Agostinho, é a seguinte: Sérgio Moro precisa convencer a uma porção substancial desses 55% que eles foram, eventualmente, vítimas de um estelionato eleitoral por parte de Jair Bolsonaro, que não entregou ou não teria entregue o que lhes prometeu durante a campanha de 2018. Não teria entregue do ponto de vista dos costumes, da legislação, das mudanças de legislação da área de costumes, do ponto de vista de combate à criminalidade e, sobretudo, não teria entregue o que lhes foi prometido no plano do combate à corrupção. Se Sérgio Moro conseguir ver vitoriosa a sua tese, ou seja, Jair Bolsonaro praticou estelionato eleitoral em cima aí dessa ampla maioria que o sufragou em 2018. A sua candidatura vai prosperar e vai avançar. E vai avançar fazendo definhar a candidatura de Jair Bolsonaro. O que eu quero dizer é o seguinte: o adversário de Sérgio Moro na primeira fase, no primeiro turno, não é Lula, não é Ciro Gomes, embora às vezes
os ataques mútuos ocorram, etc. e tal, mas tudo isso é a cenografia da campanha. O adversário estratégico de Sérgio Moro tem nome e sobrenome, é Jair Bolsonaro. Por falar em Jair Bolsonaro, esse é o segundo assunto político da semana que eu queria levantar com você para a gente fechar a nossa conversa, Lavareda. A filiação de Jair Bolsonaro ao PL esquentou, esfriou e esquentou de novo. Você acha que o PL vai fazer bem a candidatura de Jair Bolsonaro? Olha, Thaís, o presidente, vamos recuar aí uns passos atrás antes de responder diretamente a sua questão, que é relevante. O presidente Bolsonaro competiu, eu falava há pouco de 2018, ele competiu, todos sabemos, vocês, eu, os ouvintes, ele competiu como um outsider em 2018. Um outsider, alguém que é fora da política tradicional, embora ele já tivesse 5 mandatos, etc., mas ele não era um nome cogitado pela política tradicional para indicá-lo como candidato. Então, ele competiu como outsider com um pequeno partido, uma pequena legenda que lhe conferia apenas alguns segundos na televisão, no rádio. Então, teve o apoio uma campanha estruturada nas redes sociais. Depois viria o episódio da facada. Até hoje, ninguém soube calcular bem qual foi o peso desse episódio, mas tudo isso hoje é relevante. O fato é que o Brasil 2018 mudou bastante. Nesse 2021 e no ano que vem, 2022, terá mudado bastante, e também o Bolsonaro, que passou da condição de outsider para a condição de presidente. Presidente que que necessitou recorrer a uma aliança com partidos tradicionais, partidos do centrão, daquela banda de centro-direita mais conservadora, etc., e com práticas que eram criticadas pelo candidato outsider de 2018. Pois bem, precisou recorrer a isso, estruturar uma aliança, fazer uma base que lhe desse suporte e governabilidade no Congresso Nacional. E vai para a reeleição. Quem vai competir no ano que vem não é mais o outsider de 2018, é o presidente, é o incumbente, que vai precisar mostrar os frutos do seu governo, vai precisar mostrar para a população que as suas bandeiras principais foram, de fato, desenvolvidas através de políticas públicas durante o seu quatriênio. Tudo isso demanda uma estrutura normal de uma campanha eleitoral. O que é essa estrutura normal? Precisa de um partido com recursos financeiros suficientes para fazer uma campanha presidencial nos 27 estados. Um partido e uma coligação que lhe dê tempo de televisão e rádio, porque tempo de televisão e rádio continua e continuará a ser um elemento importante, fundamental para disputas, sobretudo majoritárias. Precisará ter apoio nos estados, nos chamados palanques estaduais, através de candidaturas a governador e a senador, e tudo isso organizado, estruturado por partidos. Pois bem, entre os partidos a que ele pôde recorrer estão o PP, em primeiro lugar, porque é o principal partido da sua base de apoio, o ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil, o comandante do partido, é um dos seus principais apoiadores. Pôde recorrer ao PP, como eu disse, e em segundo lugar ao PL, aos republicanos, também ao PTB. O PTB, vindo do final para o início, o PTB se vê hoje engolfado em problemas em função da detenção do ex-presidente Roberto Jefferson, no momento está afastado. Os republicanos tinham uma estrutura menor, então a escolha ficava entre PP e PL, eles se compuseram com a fórmula de que o PP forneceria um vice, indicaria um vice para compor a chapa e estaria, obviamente, na base da coligação, e então restava o PL. Eu acredito que depois de todos esses desencontros, ainda assim o presidente definirá a sua opção pelo PL, até porque não há outras opções. Isso é preciso ser levado em conta. Não há outras opções. Será PP ou PL. E
parece, né, que o que nós podemos depreender dos pronunciamentos, do que é dito e, às vezes, do que não é dito, é que o PP prefere que o presidente vá competir pelo PL, através do PL. Hoje em dia, com o fundo partidário, com o fundo eleitoral, há sempre essa disputa pelo controle dos recursos do partido, pela tesouraria. E nós temos um modelo federativo. Você imagina, Thaís, como é compor chapa a chapa em 27 estados, ou pelo menos, se não em todos, pelo menos 10 maiores, nas 10 maiores. É um quebra-cabeça, né, da Lavareda? federação. É um xadrez, é literalmente um xadrez. Está longe de ser qualquer coisa fácil. Imagine você dizer um xadrez desse já... Sim, é um xadrez que já está com as pedras movidas muito substancialmente em 3 anos. Então, porque a campanha eleitoral começa logo mais. Nós estamos a menos de 11 meses da disputa de 2018. Você imagina chegar um grupo novo, né, um conjunto de deputados, os familiares do presidente, o próprio presidente, como é desarrumar essas cadeiras e substituir os ocupantes das mesmas. É difícil, é delicado, mas eu apostaria fichas no caminho do presidente, no PL mesmo, Thaís, a preço de hoje. Antônio Lavareda, cientista político, sempre uma conversa muito boa aqui na Rádio Bandeirantes, a gente já entrando no debate eleitoral, aqui a nossa trilha de eleições. E o nosso ouvinte cada vez mais ouvirá aqui na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, em toda a nossa programação. Foi ótima conversa, viu, Lavareda? Obrigada. E amanhã todos nós de olhos aí na prévia do PSDB. Só pra gente fechar, o Lavareda falava deu vários números, né? De votações, de pesquisas, de possibilidades, inclusive, se Sérgio Moro tivesse sido candidato em 2018. E prévias do PSDB, é muito barulho, mas tá faltando voto, né? Porque nas melhores pesquisas mais favoráveis a qualquer um dos 2 pré-candidatos, a gente tem ali 2, 3, 4% de intenções agora. Tem um chão ainda, né, Lavareda? Ah, com certeza. O processo está só começando e daqui para lá vamos ter muitas emoções, Thaís. Obrigada, Lavareda. Bom fim de semana. Até a próxima, hein? Bom dia para vocês e aos ouvintes. Valeu, um abraço.